Olá, estamos aqui de novo no nosso Café com Notícias, dessa vez fazendo uma participação gravada, que você vai ver aí ao longo do dia no canal, mas falando sobre um assunto muito importante, hein? Um assunto que está dando o que falar. Aliás, já faz um bom tempo que esse assunto vem dando o que falar. Fake news e legislação. Será que tem lei suficiente para barrar, frear e principalmente punir as fake news? Aliás, os efeitos da desinformação? Nesse papo aqui agora, a gente vai conversar com um dos maiores especialistas do Brasil nesse assunto. Eu vou conversar com o professor Cláudio Quila, professor, pesquisador da Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, e também pesquisador da Fundação de Ciência e Tecnologia de Portugal. Ele que tem mestrado em Direito Internacional lá em Bruxelas. Então, por aí você já tira o quanto de conhecimento ele vai compartilhar aqui com a gente. Professor Cláudio, muito obrigada por estar aqui com a gente. Já conversei com você outras vezes, aprendi bastante e sempre lhe aperreio, né? Para você vir aqui falar com a gente sobre fake news. Tudo bom? Um prazer, muitíssimo obrigado pelo espaço. E aí você vê, a gente estava fazendo as contas de que fazem mais ou menos 2 anos que a gente discute sobre esse assunto, né? Que já era importante lá, 2 anos atrás. Importância exponencial, ganhou a agenda aí no Brasil e no mundo. Pois é, mais do que nunca, né? Só para vocês que estão assistindo terem uma ideia, eu conheci o professor em Campina Grande mesmo, no evento da empresa, né? Onde eu trabalho, e um dos assuntos foi justamente fake news, desinformação. De lá para cá, eu sempre tenho tido o privilégio de ouvi-lo, de conversar com ele, e esse evento aconteceu realmente faz 2 anos, porque a gente começou, né, acho que aquele evento aconteceu em junho, isso, próximo por aí. do São João, aqui em Campina Grande, exato. Foi perto do São João, lembra? Então, então, de fato, faz praticamente 2 anos que a gente começou a falar sobre isso. 2018 era o ano das eleições aqui no Brasil, o ano das eleições presidenciais, e estávamos 2 anos depois das eleições presidenciais dos Estados Unidos, que ficaram conhecidas pelas fake news, pela desinformação, por todo aquele tumulto que acabou literalmente interferindo nas eleições americanas. A gente está conversando agora em 2020, que é um novo ano de eleições nos Estados Unidos. Então, esse mesmo contexto de fake news em época de eleições, ele volta a estar em evidência. E aqui no Brasil, a gente tem um ano de eleições municipais, né? A gente também tem essa expectativa aí para as eleições municipais. Então, como que as fake news, de lá para cá, e aí o fenômeno da desinformação, do qual as fake news fazem parte, né? Como que está esse ambiente? A gente evoluiu na legislação em relação a isso, professor? Olha, a legislação não conseguiu ainda alcançar soluções assim, efetivas para esse problema. E, na minha opinião, e de todos os colegas que trabalham assim com mais profundidade nessa área, não é que a gente não possa encontrar respostas no direito, tá certo? Regulatórias nem legislativas. A gente vai encontrar respostas, mas todas serão parciais. A gente não vai conseguir resolver esse fenômeno, porque aqui punição é uma componente, mas não é a componente completa. Eu acho muito interessante sempre quando você faz essa distinção, ou pelo menos categoriza fake news como uma parte, né, do fenômeno de desinformação, e isso é muito importante, porque tem notícia verdadeira que desinforma. Para ser bem objetivo, tem notícia verdadeira que desinforma. Mal colocada, a opinião colocada como se fosse fato, deslocada no tempo, né? Então, eu prefiro realmente o termo desinformação. Para mim, ele é mais abrangente, ele é mais, digamos, descritivo do fenômeno, porque para evitar que o cidadão lá da ponta, esse que a gente está procurando prevenir ou proteger da desinformação, acha que só o que desinforma é a notícia falsa fabricada. Não é. Desinformação é tudo que você usa de artifício para maquiar a realidade e confundir, né, aquela pessoa. No histórico... Isso pode ser foto, vídeo também, né? Tudo. Até reportagens antigas, né, que aconteceram há muito tempo, o pessoal reativa aqueles links, um post no Twitter, né? Um link relacionado a um tema que está sendo discutido hoje,
que traz uma opinião de 2018, está completamente desatualizada, né? E desinforma. E se aproveita do fato de que as pessoas já não vão clicar para ver o que tem dentro da notícia, o tempo não dá, o tempo de hoje você precisa ler a manchete, ler, ó, que é a verdade. Né? Você vê só o título, né? Muitas vezes a pessoa que compartilha não tem nem o trabalho de maquiar a notícia. Compartilha a notícia verdadeira como ela era, em 2018. Essa verdade de 2018 não é a verdade de 2020. Esse histórico, quando você menciona, é muito importante, porque em 2018, naquele São João, que a empresa fez aquele evento que a gente teve a oportunidade de começar a discutir isso aqui, 2018 era o segundo ano, eu integro o Fórum Mundial de Governança da Internet das Nações Unidas. E veja que histórico interessante. Em 2016, nós fizemos os dois primeiros grandes fenômenos globais, de escala global de desinformação, aconteceram. A votação do Brexit e a eleição de Trump. Os dois tiveram interferência, embora não seja, isso é uma característica do fenômeno, ainda não seja matematicamente possível comprovar que a interferência houve e quanto foi. A gente não tem esses instrumentos. E aqui no Brasil, pior ainda, porque esse fenômeno se dá muito pelo WhatsApp. O WhatsApp tem dificuldades de investigação, né, técnica e científica. Mas em 2016... No Facebook é mais visível, talvez, né? Você consegue meio que ver o caminho que se percorre, né? Para o Brexit, como aconteceu no Facebook, o Facebook é uma plataforma aberta, mensurou-se muito. Tem muitas medidas do que aconteceu no escândalo Cambridge Analytica, né? No Brasil, a gente tem algumas métricas de identificação de possíveis robôs, mas não tem aquela definição, nem vai ter, né? Em 2016, esses fenômenos aconteceram. O Fórum Mundial de Governança da Internet é no final do ano. E o final do ano de 2016 ainda não conseguiu, digamos assim, espelhar a discussão que tinha acontecido durante o ano inteiro. Estava muito fresquinha, não deu tempo. Né? O Brexit foi em 23 de junho, e eu, como campina grandense que sou, preciso lembrar essa data, que é a noite de São João. O Brexit foi em 23 de junho, a eleição de Trump é entre outubro e novembro. Não deu tempo, porque o Fórum de Governança, a gente fecha a programação em julho. Não deu tempo de refletir. Significa dizer, em final do ano de 2016, um dos principais fóruns de debate de regulação tecnológica, sociedade e tecnologia, não falou sobre desinformação. O ano seguinte, 2017, em Genebra, ocupou 70% a 80% das sessões. Então, olha, um ano depois só. Um ano depois ele já tinha tomado conta da agenda, porque o fenômeno já tinha mostrado o seu poder digamos assim, de disrupção da democracia, inclusive. E isso perigo, né? Simplesmente somente 3 anos que a gente discute isso em escala global. Então, assim, para linkar com a primeira pergunta que você me fez, não há como, em 3 anos, as sociedades desenvolverem uma solução jurídica madura e eficiente para um problema que a gente conhece há 3 anos. Né? É muito recente que se reconhece o perigo, literalmente, né? Porque, veja, se a gente for falar de desinformação, se a gente voltar, inclusive, para o período pré-Segunda Guerra, a mensagem que foi massificada ali por Hitler, por exemplo, a gente já nota um pouco de noções de desinformação, né? Do que se falava, do que fez as pessoas pensarem. Exatamente. Ele não tweetava, não. E veja o estrago que causou, né? Sem a ajuda ali da da tecnologia. Mas de lá para cá, sempre se deixou, não, é boato, não merece valor, não merece ser discutido, deixa para lá. E olha como isso se, digamos, se modernizou e os efeitos que a gente está tendo hoje, por exemplo, né? Todo juiz eleitoral no Nordeste, vou falar de uma realidade que eu conheço, para não estar falando de outros lugares, porque essa realidade é muito específica. Todo juiz eleitoral do Nordeste já recebeu denúncia de panfleto apócrifo em eleição. Panfleto que um candidato, né, solta contra o outro, um bocado de mentira, denegrindo a imagem, né, ofendendo, caluniando, soltado assim, faltando 2 dias para a eleição, ninguém assina, ninguém sabe de onde veio. Todo juiz eleitoral do Nordeste já fez isso na vida, certo? Só que é analógico a distribuição disso, mesmo na guerra, quando a gente estava falando, né, em campanhas de informação e desinformação, porque o mecanismo é muito parecido, as informações é maliciosa, né? Sim. Mas o mecanismo é parecido. Agora, isso tem repercussão analógica. Você controla fisicamente a disseminação de um panfleto. Você acha a gráfica e impede a reprodução dele, né?
E você tem uma prova na mão se você encontrar, né? Quando esse fenômeno migra de plataforma, você perde essa possibilidade de atacar o agente, porque já não é mais um, né? E outra coisa, você perde a condição de a justiça eleitoral hoje para falar do cenário eleitoral. Isso é uma coisa para debater também. Não podemos discutir só desinformação sobre o prisma de política. Porque informação, agora, neste momento, informação mata. Desinformação mata, por exemplo. Nesse momento. O que aconteceu aqui no Brasil com linchamentos, né? Aconteceu na Índia, vários linchamentos na Índia, né? Isso. Em 2018, quando a gente discutia isso no Brasil, e o WhatsApp fez um movimento já de restringir os encaminhamentos, não sei se vocês lembram. Lembro bem. Restringiu encaminhamentos para 5 mensagens, para 5 destinatários por vez. Associou-se muito à disputa eleitoral no Brasil, que era uma resposta do WhatsApp à campanha do presidente Bolsonaro. Teve essa componente, mas não foi só isso. Naquele momento, o que acontecia era um fenômeno de linchamento em massa na Índia, que adivinha das pessoas receberem encaminhamentos em massa de mensagem do WhatsApp dizendo que fulano ou ciclano estava cometendo assassinatos contra crianças. E aí o WhatsApp reduziu um número que já chegava perto de 100 linchamentos na Índia. Isso é um absurdo. Né? 100 pessoas que perderam a vida por conta de boatos espalhados pelas redes sociais. Né? E hoje, gente no mundo inteiro morre mal informada em relação ao coronavírus, porque recebe e coloca em prática informação. Então, eu entendo que o cenário talvez nem entendesse tanto em 2018, nem reconhecesse tanto o impacto negativo que isso tem para a formação do processo democrático. Hoje eu entendo isso muito claramente e sei que é importante. Mas não é o único valor que a gente quer proteger quando fala de desinformação. Né? E é muito negativo no Brasil, que a gente sempre está discutindo desinformação como se ela fosse um instrumento garantidor da vida do político. Tá certo? E dá uma mensagem errada, porque isso não é verdade. Quando a gente usa isso em eleição, a gente quer proteger a estabilidade e a estrutura da democracia, mas a gente precisa também proteger o cidadão de desinformação numa situação normal de vida. Saúde, né, na educação. Então, não sei se o cenário eleitoral é o melhor. Né? E, assim, o político também, na hora de proteger-se contra a desinformação, ele desenha a lei, é o que está acontecendo no Brasil agora, ele desenha a lei de um jeito que proteja ele, agente político, e aí muitas vezes de forma excessiva, né? Pois é, e não é bem assim, né? Eu queria que a gente discutisse essa foto, Cláudio, exatamente para que você, como estudante e pesquisador do direito, possa responder essa pergunta. Fake news é ou não é crime? É disseminar informação. Para o período eleitoral, não tem mais discussão. Né? Nós temos norma jurídica objetiva no Brasil dizendo que quem dissemina informação com a finalidade de prejudicar alguém, sabendo que essa informação é falsa, comete crime. Não tem mais essa discussão, isso é objetivo, né, no Brasil. O movimento que nós estamos agora acompanhando e tentando aprimorar é saber o que a gente faz com a desinformação fora do contexto político. Né? Essa é a iniciativa mais ampla. E nenhum país ainda conseguiu. Esse debate existe no mundo inteiro, porque claramente esse problema existe no mundo inteiro. Né? Nenhuma democracia, digamos assim, para a qual a gente devia olhar com atenção, porque historicamente encontra boas soluções para os seus problemas, legislativamente, nenhuma dessas democracias conseguiu uma lei chegar a um denominador comum legislativo. Estou dizendo que eles não têm ações de combate, não, viu? Não conseguiram chegar a soluções legislativas. Programas amplos de combate a gente tem no mundo inteiro. Cláudio, nessa semana, essa é uma semana em que a gente está vendo muita discussão, muitos debates no Supremo por conta do inquérito das fake news, né? O conhecido inquérito das fake news. Se aceita, não se aceita, investiga, não se investiga, é abuso de poder ou não é? Por exemplo, ao longo dessa semana, há algumas notícias que ganharam repercussão, né? Essa que a gente está vendo aí, ó, por 9-1, o STF decide manter Abraham Weintraub no inquérito de fake news. A gente também viu muitas outras, né? Se o inquérito deveria ser levado adiante ou não, essa notícia aí é do portal UOL. Como que essas discussões no Supremo, elas podem, inclusive, nos ajudar daqui para frente a nos proteger o cidadão, não só nesse período de eleição, como você disse, que não é
definitivamente o mais importante, mas proteger o cidadão na questão da saúde, na questão da segurança, na questão da proteção à vida. Eu acho que o STF tem um papel importante, terá em qualquer momento, na hora da gente construir esse cenário, sabe? Esse inquérito, assim, incomoda as pessoas do meio jurídico mais técnico, porque tem uma questão de iniciativa aí que é estranha, né? É o poder, que é o investigado, que é o mesmo que conduz, e tem uma questão esquisita aí na condução desse inquérito. O conteúdo que está sendo debatido nele, não. O conteúdo é para debate mesmo, é para discussão, né? E é para investigação. O que eu acho que não é muito assim, saudável é talvez assim, a gente passar a imagem, ou querer passar a imagem, que 11 pessoas no Brasil vão ter condição de resolver, né, construir um framework, um quadro regulatório que seja possível proteger o cidadão de desinformação. Isso não vai acontecer, né? Porque um caso investigado como esse, ele realmente precisa ser investigado, tecnicamente apurado, e depois entender se houve prejuízo ou não, se houve a prática ou não de crime, e aí aplicar a pena que for né, do caso. Mas aí a gente perde, eu acho que está perdendo um momento rico, que é o momento de combate, ele precisa ser, isso não é um problema de uma ação, desinformação não é uma ação. Eu gosto muito de dizer isso, porque isso é didático. Desinformação não é uma ação pontual, desinformação é um processo. Então, você não corrige com uma ação pontual. Na lógica aristotélica básica, você não corrige um processo com uma ação. Você só corrige um processo com outro processo. Com um processo de desconstrução. E esse processo de desconstrução envolve justiça, sim, mas não se satisfaz somente com justiça. Os fact-checkers, né? Os checadores de notícias, papel importantíssimo. A imprensa tradicional, que tem mais responsabilidade, porque historicamente foi responsabilizada quando o erro, né, é um erro grosseiro, precisa estar na conta. Inclusive com a legislação própria para isso, né? Isso, né, com regras próprias, né? Financiamento, essa investigação é muito importante. E aqui, talvez o STF tenha um papel importante aqui, porque está verificando, está mergulhando no processo de financiamento. Porque tem outra diferença que a gente, que a gente conseguiu definir, muito importante, de 2018 para cá, que é separar o mentiroso poético do ideário de Ariano Suassuna, mais emprestado de volta no nosso paraibano aí, de Pernambuco, de vocês. Ariano dizia que o mentiroso é necessário, às vezes, né? Porque ele coloca a gente de volta em alguma certa fantasia que o mundo precisa. Esse mentiroso é poético. Esse mentiroso poético, ele está fora do cenário de desinformação. Não tem nada de amador, de poético, nem de romântico nessa desinformação. Esta é uma indústria organizada como toda indústria em torno de dinheiro. É caro e é complicado produzir esse tipo de desinformação. Já muito difícil, é muito difícil que uma notícia orgânica, mentirosa, desinformativa, digamos, plantada aqui na minha casa, que eu distribuo para minhas redes pessoais, por mais seguidores que eu tenho, e que ela comece a circular, viralize com o poder que a desinformação precisa para chegar. Não existe esse desinformador amador. E eu acho que, para isso, é uma coisa interessante para a qual a lei e o STF estão olhando agora, nesse momento. E tem uma ponta, viu, desprotegida e super importante, que no final das contas é o objetivo que a gente quer proteger, que é o cidadão. E esse cidadão é difícil de proteger dessa desinformação, porque a desinformação na lente do cidadão, ela tem uma componente psicológica muito importante, né? O cidadão, às vezes, quer acreditar naquela notícia, que é mais favorável a ele, que traz uma esperança de cura que na realidade não tem, traz a esperança de que o candidato dele, né, o preferido dele, seja uma pessoa que não é, que o adversário do candidato seja pior do que ele acha. E essa componente psicológica é difícil demais de lidar, não há como incorporar isso na dimensão legislativa. Então, nessa dimensão legislativa, que o STF hoje está trabalhando, legislativa jurídica, né? Porque o STF está trabalhando na construção de um precedente no Brasil. Essas outras componentes não vão estar refletidas. E essas componentes, sem estar refletidas, eu temo que a solução que a gente encontrou seja parcial e não seja a melhor, né? Porque só há uma solução de vida longa para isso, que é mais informação com a educação. Todas as outras são paliativos, remédios, né?
Educação, ensinar as pessoas a ter o senso crítico, né, a reconhecer um indício de uma informação que pode desinformar, né, Sim, sim. ter um conhecimento, pelo menos básico, da situação, para que você não caia numa notícia que, às vezes, tem um título espalhafatoso, né, que na hora você quer apertar lá no botão de compartilhar. Então, tudo isso pode se resolver com noções mínimas, né, de conhecimento, de educação, de informação. Então, trabalhar contra a desinformação, né, Cláudia? Educação. Agora, Oi. Educação só e o papel da continuando imprensa, nesse sentido, para mim tem importância fundamental, porque, veja só, eu tenho uma visão, eu sou muito realista nesse problema, eu sei das dificuldades, mas eu tenho uma visão otimista no seguinte sentido. Eu acho que tem muita gente que diz, porque não tem jeito, como é que você vai fiscalizar sempre a ponta do povo lá no final, né? Eu acho que aqui tem jeito, sabe por quê? Porque esse é um fenômeno que chegou agora. Você vê as pessoas de mais idade agora começando a trocar o jornal pelo WhatsApp, começando o hábito de fazer isso, começando a consumir notícias por uma mensageria privada, difícil de você investigar, fora de intermediação ética, como é o caso da imprensa. A imprensa é um gatekeeper ético, né, da informação. Estou dizendo que sempre faz as melhores escolhas, não, né? Mas tem essa função social de ser um porteiro ético das notícias. E pode ser punido caso não seja, sim, né? Ou seja, é visível ali a atuação, né? Pode ser cobrado, pode ser questionado, né? Tem O WhatsApp não, né? Para isso. O WhatsApp, por enquanto, a gente não encontrou uma forma. Mas eu acho que lá na ponta desse cidadão tem uma vantagem que eu não sei se todo mundo está considerando. Eu acho que é um hábito que ele não tem. E como todo hábito, ele pode ser construído. Tá certo? Eu acho que se a gente começar a mostrar na ponta, a linguagem precisa ser mais direta, né? Precisa ser mais dinâmica. Eu estou vendo as campanhas contra a desinformação serem mais expressas. A letra da manchete está muito grande, tem alguma coisa errada aí. Tem muito erro de português, tem alguma coisa errada nesse link. Muitas das pessoas que consomem e repassam fake news ou desinformação, jamais clicaram no link para ver o que é que tem na notícia. E aí sabe nem de onde é o link, né? Não, mas se fizer uma vez e perceber que o que está lá dentro não corresponde à verdade, a gente começa a mudança de um processo. Eu acho que a gente só precisa quebrar a inércia dessa preguiça intelectual, que no final das contas é o que faz a desinformação se apoderar da credibilidade daquela pessoa sem convencê-la do conteúdo. Se a gente encontrar uma forma de quebrar isso é como hábito. O sujeito vai nunca mais, ele vai confiar como confiava, repassar como repassava, né? Sem ler naquela desinformação. Eu não sei qual é a mágica que a gente faz para quebrar esse momento, né? Mas eu acho que com isso a gente tem uma chance de verdade de ter uma população um pouco mais educada. Para gerações próximas, a gente já pode fazer. A gente já pode fazer com que as crianças não cresçam com esse ato de comprar as coisas pelo valor de face, que vem numa mensageria privada, né? É verdade. Agora, Cláudio, para a gente ir finalizando aqui, você que é um estudioso do direito, liberdade de expressão, todo mundo tem esse direito, mas o fato de você ter liberdade de expressão não quer dizer que você está isento de punição quanto a isso, né? Não há discussão em relação a isso no mundo. Isso é é preciso um equilíbrio, né? Não existe sociedade nenhuma, não existe tecido social que resista à ausência de um controle médio, né? Moderado. Onde é que a democracia alcança o seu estado de maturidade maior? Onde as pessoas têm a consciência desse exercício. E aí você não precisa intervir, porque as pessoas têm a consciência disso, né? Se a gente olhar... Está faltando essa consciência, por enquanto, por aqui, não está, não? No mundo inteiro, e a falta de educação da gente, de educação que eu digo assim, de hábito com conviver com um megafone na mão, né? Que é o que as redes sociais trouxeram para a gente. É verdade. A falta da gente entender como é que esse megafone digital causa impacto, talvez esteja causando um grande desequilíbrio em todas as sociedades do mundo. Os Estados Unidos têm uma amplitude muito maior de liberdade de expressão. Coisas que aqui, por exemplo, a gente já consideraria uma ofensa, muito provavelmente lá estariam ainda no escopo, né, da liberdade de expressão. Mas mesmo assim tem um limite. Toda vez que você coloca alguém em risco, toda vez que você tem uma intenção manifesta de causar um mal público, social, né, concreto, uma ameaça, em qualquer
em qualquer democracia do mundo, esses dois valores precisam conviver. O ideal é que a gente pudesse conviver com isso com consciência. Que a gente pudesse conviver, inclusive, porque tem a ida e a volta. Tem um sujeito mesmo que passou completamente, fez um ataque inaceitável e quer discutir, e quer entender que aquilo é liberdade de expressão, isso é um absurdo. E tem um sujeito que é duro no discurso, numa discurso legítimo mesmo, numa crítica mais pesada, e o agente público, isso acontece nas democracias menos equilibradas para o lado público. Aí o agente público se acha ofendido por tudo e quer, né, resposta jurídica para uma crítica. A gente não pode ceder a um lado nem outro, nem pode ceder ao ofensor manifesto que ofende claramente alguém e invoca a liberdade de expressão como um escudo que não se aplica, nem pode querer também um agente público ou uma pessoa sujeita a escrutínio público querendo que sobre ela não se fale absolutamente nada a título de crítica legítima, né? Esse equilíbrio, né? O PIB de $1 trilhão. Quem encontrar ele, encontrou a solução ao problema da Ou seja, é ter cuidado com o que fala, né, Cláudia? É ter cuidado. Você pode falar o que você quiser, mas saiba que você não cria... O fato de você ter liberdade de expressão não quer dizer que você cria um campo de força ao seu redor, não, né? Você está sujeito às leis, até porque... Regras básicas de convivência, bom senso. Entender que empatia. Eu acho que tem uma tecnologia aqui que está fora de moda e resolveria muitos problemas da gente. Tem empatia. Né? Você pode ter colocar empatia, no lugar, né? Um desafeto, você pode ter empatia por um desafeto. Um desafeto que você, por exemplo, num momento de fragilidade pessoal, você é uma hora de crítica àquela pessoa, vale tudo? Eu posso dizer qualquer coisa? Coloca no lugar do outro. Coloca um segundo no lugar do outro, para ver se aquela crítica seria bem recebida. Porque quando você faz essa troca, muitas vezes você faz um ajuste numa palavra do que você queria dizer, e aí desce da ofensa, volta para o seu direito de crítica, né? Mas é um exercício que está difícil no Brasil e no mundo inteiro. Infelizmente, é um fenômeno global. E a gente precisa disso, senão a gente vai começar a perder a afinidade que nos une, né, como seres humanos. Com certeza. Cláudio, eu acho que eu vou te aperrear ainda por muitos e muitos anos, porque é muita coisa para te ouvir sempre. Toda vez que eu te procuro, tem coisa nova para ouvir. Obrigado, é sempre um prazer. Muito obrigado pelo espaço de novo. Obrigada, viu? Boa sorte aí, fique bem com você e sua família, fiquem protegidos aí. Cuidado. Obrigada, tchau, tchau. Pronto, gente, é isso.